Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque assim, que eu me lembre, nem sempre foi assim, né? Na época que o STF aprovou o casamento gay, né, ele interpretou extensivamente a Constituição, novamente, porque dizia que o Legislativo se recusava a debater essa pauta, então o STF se coloca como agente pra resolver essa questão. E por resolver é canetada, eles simplesmente aprovam, né? Só que nessa época, eu lembro, né, que os evangélicos, o Marco Feliciano, por exemplo, ele vociferava contra, então eles de fato... apesar de não muito eficientes, eles colocavam a posição deles de forma muito forte contrária a isso, né? Só que eu quero perguntar pra vocês, o casamento gay, o STF foi lá, aprovou a... Posso te interromper? Desculpa interromper. Eu tô com uma breaking news sobre este assunto. Eu tô com uma breaking news com um vídeo, não sei se já tem um vídeo na agulha, que envolve Marcos Pereira, que é o chefão da bancada evangélica, e uma pauta que, se não é ligada ao universo de costumes, é ligada ao universo conservador, que é o PL anti-ladrão do Kim. O PL anti-ladrão do Kim estava pautado, ia rolar agora, tá? Já tinha acordo pra votação, tudo certo, tudo, acordo, e tinha maioria pra votar. Nossa. Tá fechado, Lira não estava presidindo a sessão, quem presidia a sessão era Marcos Pereira, o chefão do Republicanos, vamos ser bem honestos. Marcos Pereira... do Republicanos, conservador, aliado do Bolsonaro, fez campanha de verde e amarela, até a bíblia dele era verde e amarela. Marcos Pereira tirou da pauta o PL do Kim e colocou PLs do governo Lula pra votar. Só PLs de interesse do governo Lula. E rolou um quebra-pau entre eles. Tem vídeo disso aí. Nossa, mas deu até uma brochada aqui agora. Achei que você ia dar uma notícia boa. Não, break news é isso, sim. A bancada evangélica acabou de tirar de pauta um tema ligado a combate ao crime e pautou temas interessantes pro governo Lula. Junito, você bota... Ah, já tá na tela, tá? Põe pra gente, então. O PT não tá concordando. Estranho, senhor presidente. Não é contraditório, não. Obrigado, deputado. Essa presidência informa aos deputados e deputadas que tomou a decisão de só votar nesta sessão projetos que haja consenso. Em represália a não votar esse projeto que é a obstrução, estão também apresentando obstrução para os PDLs de acordos do Mercosul, o que é uma pena, porque o interesse é do governo brasileiro, é do país, decretos inclusive que foram assinados do governo Bolsonaro. Mas, mantendo a minha posição, eu também não apreciarei esses decretos, porque só apreciarei projetos de consenso. Projeto de lei número 4.224... Presidente, eu queria fazer um apelo, presidente. Pois não. Até como Vossa Excelência, que é parlamentar do Mercosul, eu também sou do Parlasul, tem vários deputados, nós somos 28 mais 28, 10 senadores, mais 10 senadores suplentes. Então, é grande o contingente de parlamentares do Mercosul. E nós temos aí projeto de decreto legislativo que trata da relação do Mercosul. E nós vamos ter, por exemplo, segunda-feira, sessão do Parlasul. Nós vamos chegar lá. A Argentina aprovou o projeto deles. O Uruguai aprovou o projeto do acordo feito. O Paraguai aprovou. E nós chegamos lá, nós brasileiros, não, lá no Brasil nós não se entendemos. E aí nós não aprovamos. Se entendemos. É uma declaração, eu diria assim, de incompetência nossa. Eu quero fazer um apelo aos líderes, no sentido de que o que for decreto legislativo de acordos internacionais que envolvam o Mercosul, se tiver acordos internacionais que envolvam outros países, tudo bem, aguarde-se, pode fazer obstrução, mas em relação ao Mercosul, por favor, é um apelo que faço, vamos liberar para a gente poder votar, até para o Brasil se fazer representar bem e dignamente no Parlasul, no Parlamento do Mercosul. Obrigado, Pompeu. Aliás, presidente, eu mesmo pedi à minha assessoria que encaminhasse à Secretaria-Geral da Mesa esses dois projetos, justamente porque, como membro do Parlasul, como Vossa Excelência também o é, gostaria de fazê-lo justamente no gesto, já que haverá reunião do Parlasul na segunda-feira. Quem é que está obstruindo, presidente? Quem é que está obstruindo? Presidente, eu quero fazer então uma contraproposta. Eu sou autor dos requerimentos de obstrução contra os dois acordos, contra os dois PDLs. E eu digo o seguinte, se é de interesse do governo votar os dois PDLs, não tem problema
nenhum da gente votar, desde que o governo deixe a gente votar o 3780 hoje, com o kit de obstrução, inclusive. Eu nem peço que vocês retirem a obstrução. A gente vence a obstrução e vence o mérito, não tem problema nenhum. Eu retiro o kit de obstrução de vocês. Nós votamos a favor do acordo do Mercosul junto com vocês. Vocês não precisam nem retirar o kit de obstrução contra o projeto de furto e roubo, só deixar a gente votar até chegar no mérito e na aprovação da redação final. Aí a gente tem um acordo. Se não, não tem acordo, está mantido o kit de obstrução em relação aos acordos internacionais. Eu quero só ponderar ao deputado Kim Kataguiri, me permita, não se trata de uma coisa de governo. Muito pelo contrário. E o PL também não. Não se trata. Nós estamos aqui falando em nome de governo nenhum. Nós estamos falando aqui em nome do Parlasul, do Parlamento do Mercosul. É a relação do Brasil com o Uruguai, com a Argentina, tanto que se nós votarmos aqui e o Uruguai, o Paraguai e a Argentina não votar, não vale. Se eles votarem lá e nós não votar aqui, não está valendo. Então, não é um problema do governo, do presidente Lula. Aliás, presidente, eu não sei nem se esses acordos foram firmados pelo presidente Lula. Eu acho que foi firmado, inclusive, pelo presidente Bolsonaro. Então, veja bem, foi firmado pelo governo passado, não tem nada a ver com esse governo, não é coisa de governo. E eu diria, não é nem de oposição, é uma coisa de Brasil, de brasilidade, de Parlasul, de Parlamento, de Mercosul, da relação intrínseca dos nossos 4 países. Não é do governo, é do governo que o senhor, inclusive, defendia. É a oposição, deputado Pompeu. Obrigado, deputado Pompeu. Deputado Gilson. Obrigado. Presidente, existe uma dificuldade em votar os projetos, porque, por exemplo, eu sou favorável ao projeto do Kim. Assim, acho que cabe... As pessoas têm que levantar esse questionamento pro Marcos Pereira, né? Fala, deputado, por que você tirou de pauta o PL anti-ladrão do Kim? Né? E aí eu vou até jogar essa pergunta pra vocês aí. Pedro Duarte, por que o Marcos Pereira achou que seria uma boa ideia? Por que ele quis fazer isso? Explica pra gente aí, por favor. Pô, que bomba, né? Consegui entender o que leva um cara que é do Republicanos, que supostamente, né, teria um discurso anti-ladrão, né, contra o roubo, que inclusive tem um lado bíblico disso, né, de você preservar a propriedade. O cara vai e tira o projeto da pauta, e me parece no afã, que todo mundo tem acompanhado aí, na vontade pessoal do Marcos Pereira, com apoio de boa parte dos Republicanos, né, de virar a base do governo e, eventualmente, o próximo presidente da Câmara. Ele já está numa disputa de sucessão do Arthur Lira, inclusive afetou aqui o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, o republicano saiu da mão do antigo comandante, do grupo mais ligado ao Crivella, da Universal, e foi para a mão do Vaguinho, o presidente do Republicanos, que fez campanha para o Lula no estado do Rio de Janeiro, foi uma das maiores lideranças, assumiu o republicano no estado do Rio. Por quê? Porque ele prometeu que levaria o grupo dele para apoiar o Marcos Pereira. Então, o que o Marcos Pereira está procurando é apoio do governo. E o projeto do Kim, nós sabemos, não agrada ao PT, não agrada à esquerda, não agrada o PSOL, e me parece que foi quem o Marcos Pereira preferiu agradar nesse momento. Não o eleitor dele, o que seria o eleitor dele, não tudo que ele prometeu no ano passado, não os valores que ele diz defender, mas sim agradar o grupo que pode levá-lo à presidência da Câmara. Ô, Renan, assim, vamos supor que esse projeto passasse. Será que seria tão ruim assim pro governo? Porque eu tava pensando aqui, vamos supor que o projeto passa e é um sucesso e a criminalidade diminui. É ótimo pro governo. O Lula vai virar e falar, meu governo aqui acabou com a criminalidade. É exatamente isso. Agora, se o projeto passa e não tem efetividade nenhuma, é um espantalho pra eles atacarem, né? Dizer, veja como punitivismo não funciona e tal. Por que o governo se empenhou tanto em não deixar esse projeto passar? Eu acho que o governo nem se... Assim, a questão é, o Kim tinha a maioria de votos. Eu comentei com o Kim, assim, já tava garantido a aprovação. Mas não foi uma ordem de cima, então? Não, nem foi uma ordem. Foi literalmente o Marcos Pereira tentando atropelar a pauta com o tema dele e, obviamente, fazendo uma sinalização, tirando da frente uma pauta que vinha da oposição. É uma demonstração, tipo, estou trabalhando bastante por causa daquilo que o Pedro levantou. Porque eu quero ser o próximo presidente da Câmara de vocês. Olha que quando eu tô no comando aqui, como eu posso trabalhar, como eu posso andar com a agenda. Só que ele gerou uma obstrução pra ele, tá com um problemão pra andar aquilo. Assim, a emenda tá saindo pior do que o soneto pra um cara desse. Agora sim, a gente tem que ter uma questão de ordem. Vamos botar um trabalho de militância pra amanhã. A gente tem que, assim... Eu acho fundamental. Temos que ir pra cima do Marcos Pereira.
ir pra cima do Marcos Pereira. Isso é uma traição. E eu quero entender. E aí ainda cabe assim, amanhã militar, subir hashtag. Temos que entrar com campanha pesada em cima disso. Tem reunião hoje com os militantes pra tratar de outra coisa. Eu acho que tem que fazer barulho. A gente tinha que, sabe o quê? Marcar com a militância de ir na frente da sede do Partido Republicanos. Agora, ficou lá com bandeirinha do Brasil, direita, isso, aquilo. Aí chega agora votando pauta pró-bandido. Que tirar. Isso aí é votar pra favor de bandido. Sim. Segunda coisa, como é que o Tarcísio fica nessa história? Até quando o Tarcísio vai ficar nesse jogo? O Bolsonaro é um mito. Mourão também. Né? Mourão, pressionar ele. De dia Bolsonaro é um mito. De noite meu partido tá com o Lula. Como é que ele não vai se posicionar? Ele tem que se posicionar nesse assunto. Né? E a terceira coisa, olha só, pelo fato do projeto ser de autoria do Kim, os deputados bolsonaristas estão votando favoravelmente. Eles estão votando. Só que a gente vai fazer campanha amanhã em redes, eu corto meu dedo pra virar um Lula, que eles vão participar de uma campanha pressionando passar uma pauta que, assim, é histórica do Bolsonaro, uma pauta policial, vamos dizer assim. Com o MBL? Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa, porque, assim, o Marcos Pereira, ele fez um cálculo ali, né? Que, na minha opinião, pra ele tomar essa posição escandalosa, não foi um cálculo muito inteligente. Porque ele poderia fazer o seguinte, ele poderia respeitar os valores que colocaram ele como deputado federal e declarar pros eleitores dele, falar, veja, sou contra a bandidagem, tô aqui junto com o Kim pra passar esse projeto, que é um projeto bom, que vai aumentar as penas contra crimes XYZ, só que ele preferiu ir por outro lado, que é o que o Renan tava falando, né? Eu vou aqui sinalizar pro governo que eu tô com eles, eu vou ganhar uma coisa mais ali. Você acha que estrategicamente faz sentido ele fazer isso? Rapaz, olha só, o primeiro bandido que existe tá na própria igreja, né? Já vamos ser claros aqui. Então, assim, eu não vejo a igreja com essa preocupação de passar coisas contra os bandidos. Não vejo. Eu acho que faz muito mais sentido, sim, ele tentar sinalizar alguma coisa para o Lula, alguma coisa para o PT. E essa pauta eu vejo como fraca. Na pauta do aborto, que é bem mais relevante em termos de valores, eu não estou fazendo nada. A Rosa Weber não vai passar agora, não é sexta-feira que ela vai passar? Dia 22, que isso vai começar a ser Vou pegar até a data certinha. Eu acho que aqui sim, você, tá recente. Não é uma coisa muito Sexta-feira, 22, depois de amanhã. Sexta-feira. Era pra ter uma grande manifestação, marcha com Jesus contra o aborto, não sei, tá tendo nada. Então, assim, eu não vejo... Eu não vejo nem sentido da gente exigir coerência. São pessoas que não têm coerência nenhuma. Eles fazem um jogo político igual qualquer partido do Centrão e ponto final. E essa coisa da ideologia, dos valores, isso tudo parece conversa fiada. Eu sei, eu não digo que a igreja está preocupada em combater a bandidagem ou não, enfim. A questão é, eu imagino que os eleitores do Marcos Pereira esperariam essa posição dele. Cara, eles são a favor. Sinceramente, os eleitores do Partido Republicano, eles são pessoas de baixa renda, são pessoas muito simples, que votam naqueles candidatos que ali estão. Por exemplo, lá na Bahia tinha 2 candidatos do Republicanos, né, que era Thieron e o Márcio, enfim, o Thieron e o outro cara que agora me fugiu aqui o nome. Eles dividiam o voto certinho. Um tinha 120, o outro tinha 125 mil. Era assim, 110. Eles tinham uma votação muito próxima um do outro. E isso mostrava o quê? Isso mostrava um imenso controle do funcionamento do voto. Então, você dividiu o voto certinho. Ora, se você tem um controle quase total do voto da sua base, esta base está ali com você e ela não vai abrir mão. O Partido Republicano é um partido que só cresce. Ele não diminui, ele só cresce, ele só aumenta. Não é só isso? aumentou de tamanho. Só aumentou de tamanho sem precisar, veja só, sem precisar se comprometer com nada que seja muito ideológico. Podendo ter toda a flexibilidade do universo para se compor com um governo que tiver. Se chegar um presidente que seja explicitamente ateu, eu sou presidente agora, eu sou ateu, eles vão se compor. Eu quero fazer um governo ateu. É o ateu de Deus. É o ateu de Deus, exatamente, é o ateu de Deus. Ele é ateu, mas ele tem no fundo valores cristãos. Porque o cristianismo tá no coração de todo homem. Os caras vêm com o papo furado. Eles não precisam se preocupar, porque esse é um eleitorado que não se pressiona. Que é o contrário do nosso eleitorado. O eleitorado do Republicano está aqui e o eleitorado do MBL está aqui. Esse aqui é o que menos pressiona. Faz qualquer coisa, tá. Aqui é o que mais pressiona. Se você, meu irmão, você falou uma coisa errada aqui na live, o cara já tá dizendo, não, voto mais em você, tchau. É diferente. Olha, mas assim, Ricardo, só pra
complementar, essa divisão de votos dos republicanos é impressionante. Aqui no Rio tem alguns vereadores ligados diretamente. Total. É porque é muito fácil, porque é por igreja. Então pega assim, a Igreja da Universal de Madureira, de Costa Barros, de Campo Grande, aí bairros da cidade do Rio de Janeiro, você dá para esse bispo. E as outras igrejas você dá para esse bispo. Aqui tem 2 vereadores bispos da Universal. Mas você pensa, será que os 2 disputam? Nada. Divide. 40 unidades, 40 igrejas para cá, 40 igrejas para esse, cada igreja tem tantas pessoas, e infelizmente as pessoas confiam muito, né, nesses representantes e acabam votando. Então fica uma conta fácil. E com relação ao interesse do Marcos Pereira, de fato, o interesse do Marcos Pereira é a eleição que vai ter para presidente da Câmara, se tornar o presidente da Câmara. Tem um mandato aí até 2026, tem uma eleição para presidente em 2024. Então o eleitor dele hoje, na verdade, não é você cidadão, não é a pessoa do estado dele. O eleitor dele hoje são os deputados, e aí vem a força do governo. Por isso eu acho que o Kim mandou muito, muito, muito bem de falar, manter o kit de obstrução com relação ao Mercosul. Por quê? O que o Marcos Pereira e o Renan trouxe isso perfeito? O Marcos Pereira quis mostrar para o governo que ele, no momento que ele é presidente, ele teria uma capacidade de organizar a agenda como ele bem entender. Tá vendo aquele projeto lá da oposição? Tirei e aprovei o nosso. É isso que ele quer mostrar para o governo, de que ele seria um presidente capaz de impor a agenda de interesse do governo. E aí ele falhou miseravelmente, porque não está conseguindo aprovar uma coisa simples do Mercosul. O Kim virou e falou, se votarmos o meu projeto hoje, eu tiro a obstrução, votamos o projeto do Mercosul e aí vamos para o meu. E nós vai acabar não votando o Mercosul, que eu até concordo, vai ser ridículo os deputados lá do parlamento do Mercosul chegarem na segunda, a Argentina aprovou naquela bagunça, Uruguai aprovou, Paraguai aprovou e a gente não. E aí, Marcos Pereira é um dos responsáveis por essa incompetência. Então hoje, o que é importante para o projeto pessoal dele, que é passar domínio de pauta, ele falhou miseravelmente no teste, e um golaço do Kim de ser duro com relação a isso. Fazendo uma analogia futebolística, como o Lula adora, assim, o Marcos Pereira é aquele jogador, assim, um técnico foi lá, ele tava aquecendo, botou, você vai jogar agora os últimos 15 minutos, tenta fazer um negócio legal. Aí ele entrou tudo cheio de energia, não, vou marcar o gol, vou mostrar pro Lula que tá lá na plateia assistindo que, eu tô com energia aqui. Eu realmente... Se cagou todo. Se cagou todo, assim, comprou uma briga agora com o MBL, porque assim, o eleitor do Marcos Pereira não acompanha tal, a gente faz a informação chegar pra eles, entendeu? Não, o Marcos Pereira no PL 2630, assim, quem barrou foi a gente. A gente barrou especificamente o Republicanos, a gente sabia que o Republicanos estava tentando fechar aquilo com o governo. E, especificamente, o Marcos Pereira, ele fechou todas as redes sociais dele, tudo, ele ficou com as redes sociais fechadas por um mês. Então, dói a porrada ali, eles sentem. Então, exatamente. Comprou uma briga de novo, né, com o inimigo que talvez ele não consiga, não tenha forças aí pra combater, mediaticamente falando, né? E ainda sou da tese de que o próprio Lula deve ter se desagradado com isso, porque ele tava lá só esperando colher os louros do combate à criminalidade, né? Ia falar que foi graças ao governo dele, ao excelente ministro Flávio Dino, né, que conseguiu diminuir a criminalidade. Então, assim, eu acho que ele realmente só se embananou aí. Mas, enfim, espero que o Kim, com a sua articulação política ímpar, né, e a sua boa relação que ele tem lá na Câmara dos Deputados, consiga reverter esse quadro e consiga votar esse PL o mais rápido possível, porque, pelo amor de Deus, né, gente, aumentar penas para esse tipo de crime é algo que o Brasil carece urgentemente, já não é de hoje.